Já tem muita gente participando pelo nosso WhatsApp. Participe você também. O nosso número é o 48 9187 7334 com a hashtag Ver Mais, tá? Doutora Maria Inês Pagano Gasperini, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, doutora. gente? Vou começar com a tarde. pergunta da Fernanda. Vamos lá. O hipotireoidismo pode atrapalhar a mulher que quer engravidar, mesmo que essa questão esteja controlada? Não. Se a tireoide está controlada, não tem problema. Tem que consultar depois quando engravida, porque às vezes tem que fazer uma modificação na quantidade do hormônio que toma. Muito certo? bem. Mas não tem problema, não. Doutora Rosane diz que tem carocinhos pelo corpo, esse que chamamos de carne morta, e continua saindo mais e mais. Eu devo me preocupar? É a pergunta dela? Tem que se preocupar, tem que ver que tipos de carocinhos são. Existe uma coisa chamada lipoma, que às vezes as pessoas chamam de carne morta, que é um carocinho de gordura. Mas pode não ser esse tipo, então tem que olhar, sim, tem que procurar um médico e vai loguinho pra gente ver logo. Legal. A Fabíola de Biguaçu diz que adora a gente. Beijo, Fabíola, obrigada. Tomo anticoncepcional, comprimidinhos, há 5 anos. Tem algum problema tomar durante muito tempo? Em geral, pode-se tomar anticoncepcional, mas tem que ter alguns controles, Fabíola. Por exemplo, uma vez por ano ir ao ginecologista, ver como é que vai a pressão, não pode fumar. Então, anticoncepcional, gente, não é uma baguinha que não tem consequências. Tem sim, e tem que ser controlado, tem que olhar. Pode tomar, mas tem que acompanhar. Muito bem. Também de Biguaçu, a querida Patrícia está perguntando o que fazer para amenizar a TPM, porque eu viro num cão de braba e vejo até coisa onde não tem. Meus ciúmes dobram nessa fase. Ai, o namorado ou o maridão devem sofrer. Fico com os nervos à flor da pele. O que fazer para não matar ninguém nessa fase, principalmente meu marido? Patrícia, tá Cuidado, brava, marido. Olha, tem tanta alteração assim, doutora, pode provocar então, mesmo? Às vezes algumas mulheres têm alterações sim, gente, outras não têm tanto. Também tem muita coisa que a gente bota dentro do saco da TPM, né? Tem gente que tem TPM desde o dia que acaba a menstruação até a próxima. O mês inteiro, tem que cuidar um pouco disso. Tem gente que fica muito nervosa, tem algumas mulheres que incham, então esse inchaço incomoda, dá dor no seio, dá dor de barriga. Então depende muito do tipo de TPM, mas a gente também tem que ter cuidado, porque a gente tem aumentado. Olha, no meu tempo não tinha TPM. Não tinha essa expressão TPM? Não tinha. E as mulheres, eu acho que hoje a gente está muito sobrecarregada de coisas, Marta. É verdade. Então, quando chega na hora de menstruar, se a gente está mais inchadinha, se a gente está um pouco mais incomodada, isso aumenta, por quê? Pelo excesso de coisas que nós, as mulheres, muitas vezes nos comprometemos, não é? E temos. Então, tem que ver bem o que é TPM, né? Vai fazer exercício, toma um vinhozinho para relaxar. Isso tudo ajuda, não né? É? Tudo isso ajuda. E acho que exercício físico é uma coisa que a gente muitas vezes faz pouco e que é um grande tranquilizante anti-TPM para o corpo. Olha só, o problema é começar, mas vai lá, Patrícia, a gente está torcendo por você, viu? Junta forças aí nesse momento, pega essa raiva e transforma em força. E avisa o marido, olha... E ele também baixa a bola nesses dias. Faça a sua parte. Tá bom, cada um cede um pouquinho, né, doutora? Muito bem. A Eliane diz que quando tem relação sexual com o marido, ela sente dor e ardência na região genital. O que pode ser isso? Ela tem um bebê de 2 anos e desde que retomou a vida sexual, depois do parto, ela tem esse incômodo. Então... Gente, dor na relação, muitas mulheres se queixam que tem uma dor no pé da barriga, isso é comum a gente ouvir. A vagina, quando a gente vai ficando excitada, a vagina vai se distendendo. Então a vagina tem mais ou menos 6 centímetros e dobra de tamanho quando a gente está excitada. Mas o que precisa para isso? Precisa malhar bastante antes, precisa de muita preliminar, que é para a gente ficar excitada a ponto de do pênis poder entrar sem doer, né? Porque o pênis tem mais ou menos 12 centímetros, 13. A vagina tem 6, se ela não tiver dobrado de tamanho, não tem como. Claro. Né? Então, precisa de muita preliminar, de beijo, de abraço, de mandar rosinha. A gente precisa de tudo isso, né? Precisa de tudo isso. Baixar a luz, às vezes, né? Pra mulher sentir a vontade. Então, precisa disso e precisa ver, por exemplo, se não tem, às vezes, alguma infecção. Porque se tem uma infecção, tem dor por causa da infecção. Então, se tem algum corrimento que tem cheiro ruim, que tem coceira,
pode ter alguma coisa de infecção e aí então dói também por causa disso. Ela falou da ardência também, né, Exatamente, então tem que dar uma olhada para ver se não é alguma infecção. Muito bem, tá aí a dica, Certo. Eliane. Ó, a Juliana mora em São José, tem 27 anos e vai colocar o DIU. Eu gostaria de saber os pontos negativos e positivos para a mulher. O DIU é um ótimo método. Existem alguns DIUs, um DIU com hormônio e alguns DIUs sem hormônio que tem só cobre na apresentação dele. Bom, depende muito. Tem mulheres que se adaptam, tem mulheres que não. Como qualquer anticoncepcional, como qualquer coisa na vida, né, gente? Tem coisas que a gente se adapta, tem outras que não. Então, o DIU, ele, em geral, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que têm muita menstruação, mulheres que têm cólicas, esse DIU muitas vezes não se adapta direito. É uma questão de experimentar e ver. Né? Tá. Mulheres que têm vários parceiros ou parceiros que têm várias parceiras, porque o fiozinho do DIU fica dentro da vagina. Aqui fora não aparece nada não, fica tudo lá dentro. Mas esse fio pode levar a infecções, certo? Porque a bactéria sobe pelo fiozinho e vai lá para cima. Então isso também a gente recomenda que sejam casais que sejam bem estruturados e tal, por causa dessa questão da infecção. E doutora, como é que faz para colocar o DIU? É o médico que coloca? É um procedimento mesmo? É um procedimento, é o médico que coloca, às vezes ele é meio doidinho para colocar, então algumas mulheres a gente precisa fazer anestesia para poder colocar, não é? Mas tem que ser uma coisa bem controlada também, a cada ano, cada 6 meses a mulher tem que ver se aquele DIU está no lugar, se ficou certinho, depois de colocar se faz um ultrassom para ver se está tudo bem. Muito bem, ainda sobre o DIU, a Fabiane diz que colocou há 6 meses e até agora não menstruou mais. Isso é normal, doutora? Depende do tipo de DIU que ela colocou. Se colocou um DIU com hormônio, às vezes esse DIU, em função do hormônio, a mulher passa a não menstruar. Mas tem que dar uma olhada, ver se não tem um nenê de 6 meses lá dentro. Ai. Ó, quem usa DIU, Mirena, é comum menstruar? Porque eu uso há quase 2 anos e teoricamente sei que eu era para ter cessado a menstruação. É a pergunta da Lana Vidal, da Armação Sul da Ilha, 27 anos, tem uma filhota de 4 aninhos. Beijo para vocês. Esse DIU, Mirena, ele é um DIU com hormônio e, em geral, as mulheres param de menstruar quando colocam esse DIU. Mas, às vezes, algumas levam um tempo bastante grande até parar de menstruar. Mas a tendência é que não menstrue mais. Bom, a Paula de Capoeiras diz que já faz 1 ano que parou de tomar anticoncepcional e ainda não engravidou. O que pode ser? Ela quer muito ter um filho. Às vezes esse desejo todo de querer ter um filho acaba... Atrapalha. Ansiedade, né? Atrapalha, Olha, tem vários motivos, mas a gente sempre tem que ter em conta de que praticamente a gente tem 1 dia por mês, gente, para engravidar. Não é? Então, se aconteceu de nunca ter tido relações nessa semana que a gente está fértil e o espermatozoide ter pego aquele óvulozinho naquele dia certo, pode acontecer de não engravidar. Mas tem que ver, quando essas coisas acontecem, a primeira coisa que a gente faz é pedir um espermograma para o marido, para o parceiro, porque pode ser que o problema não seja dela, pode ser que o problema seja dele, não é? Então, acho que tem que fazer uma investigação, mas talvez tentar mais um pouquinho. Com quantos anos ela tem? E agora já perdi a mensagem. Aqui, 27. Então, 27 anos ainda está em época boa de engravidar. Dá para tentar mais um pouquinho antes de pensar no tratamento. Que bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Sempre que eu estou menstruada, ou perto dessa época de menstruar, eu sinto muita coceira. O que pode ser isso, doutora? É a pergunta. Pode ser um fungo. Pode ser alergia a alguma coisa, às vezes a gente tem alergia, papel higiênico perfumado, absorvente perfumado, sabonete muito perfumado. Essas coisas todas, como as mulheres hoje quase todas se depilam, então é muito engraçado, né, Marta? Porque a gente tem o maior cuidado com a Mata Atlântica, não pode tirar uma folhinha de lá e a nossa mata se foi. Todo mundo se depila e depila tudo. Então, o que acontece? Essa região, a vulva fica muito desprotegida, gente. E essa desproteção, às vezes, até isso pode levar à ardência e à coceira. Tem mulheres, então, que não podem ficar totalmente depiladas, ou não deveriam, né? Ninguém deveria se depilar completamente. Mas, enfim, tá na moda, né? Fazer o quê? Depilação brasileira. Para mim é bom, tenho mais consultas.
Muito bem. Doutora, a Lourdes tem 51 anos, ela fez a retirada do útero. Ela sente que perdeu um pouco a lubrificação. Isso é normal? É comum ou não? Não. Se ela tirou só o útero, porque a lubrificação não depende do útero. A lubrificação depende dos hormônios produzidos pelo ovário e depende, gente, fundamentalmente da cabeça da gente. Se a gente não está afim de transar, não tem nada que faça lubrificar. Se a gente está excitada, a lubrificação vem espontaneamente, certo? Quando a gente vai ficando mais velha, depois da menopausa, essa lubrificação diminui, porque diminui a quantidade de hormônios. E às vezes também diminui o interesse pelo parceiro. Ah, olha aí, ó, tem então, que ver o que é mesmo. Então isso é fundamental. Agora, só tirar o útero não diminui, não. Muito bem. Mais perguntas sobre... Tem uma coisa só, que junto com isso, que às vezes assim, a gente acha que quando tira o útero, muitas mulheres acham que ficaram ocas por dentro, que perderam a sua feminilidade. Tirar o útero serve para engravidar, para o neném ficar lá dentro, e tem também uma representação emocional para a gente muito grande, claro. né? Tanto é que já era chamado a mãe do corpo. É verdade. Né? Então, essa coisa assim, às vezes a coisa é muito mais emocional do que realmente física. Muito bem lembrado, doutora. Mais perguntas sobre o DIU. A Cida da Tapera diz que às vezes incomoda, é de cobre e ela quer tirar. E uma outra telespectadora perguntou pra gente, tem que ter um número X de filhos para botar o DIU, para poder botar o DIU ou não? Não, em geral, depois do primeiro filho. Algumas mulheres, gente, inclusive, podem colocar o DIU mesmo sem ter filho e se adaptam. Então, isso é uma coisa que depende de adaptação de cada uma. Mas não tem um número mínimo, tem um número mínimo que é 1, mas não precisa ser mais 3, 4 filhos para colocar, não. Muito bem. Tem a pergunta da Fernanda. Ela tem cisto e não consegue engravidar. Isso são coisas correlacionadas, assim, ou não, doutora? Ela pergunta o que pode ser. Todo mundo, gente, faz um cisto chamado cisto funcional. Todos os meses a gente faz um cistinho, porque dentro daquele cisto tem um óvulo que vai fazer o nenê, certo? Então tem que ver que tipo de cisto e se isso tem alguma relação com engravidar ou não. Alguns cistos, às vezes, quando tem ovários policísticos, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de engravidar. Com relação àquela outra que perguntou que o DIU estava incomodando, né? Isso. Então, às vezes, esse DIU desce e ele fica lá no colo do útero e aí, então, a gente pode sentir dor na relação porque o pênis empurra lá e dói. Entendi. Então, tem que dar uma olhada. A Salete tem 50 anos, ela ainda menstrua, ela diz que vem muito sangue, né? A quantidade é realmente, o fluxo é muito grande. Sim. Isso é normal, ela pergunta? Em geral, Salete, quando a gente começa a menopausa, a menstruação se modifica e algumas mulheres têm muito sangramento, sim. Muito bem. Tem que cuidar se não tem anemia, porque às vezes esse sangramento excessivo pode levar a anemia. Na grande maioria das vezes, se a gente come direitinho, se a gente se cuida, não dá nem anemia. É uma coisa normal da idade que vai passar. A Grace Kelly, do Itacorubi, fez uma cirurgia no colo do útero e quando tem relações sexuais sente desconforto. Isso acaba com a relação sexual. Eu sinto muita ardência, eu já procurei médicos e eles dizem que tá tudo bem, mas é muito ruim essa ardência. E eu acho que é porque aquela coisa que a gente falou, nem sempre a gente tá excitada o suficiente para ter penetração. Então, se a vagina não cresce o que precisa, o pênis vai bater lá em cima e vai doer. E às vezes, por causa da cirurgia, pode ter ficado um pouquinho retraído. Então, querida, tem que malhar muito mais. Ok. A Claudete tem 52 anos. Quando chega a menopausa, o que a gente deve fazer para ter uma boa qualidade de vida, doutora? Deve estar passando, enfrentando esse período, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que aceitar que a menopausa vem e que a gente vai ficar velha. Acho que isso é fundamental. Difícil, não é? Né? Não adianta. É assim a vida e acabou. E não é só a gente que fica, é a gente e todo mundo. Não é? Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, exercício físico, gente, boa alimentação é fundamental, Marta. A gente, quando é jovem, a gente não percebe isso com tanta nitidez, não é? Mas quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo as articulações da gente, se a gente não se movimentar e muito, elas vão parar.
né? Então, exercício físico, boa alimentação, bons amigos, bom humor, isso tudo é importante para a gente ficar velho e feliz, porque velho chato é triste. Falou Ninguém tudo, quer né, ficar doutora? perto. Aham, tá certo, então. Gente, a Cida tá dizendo que ama o nosso programa. Obrigada, Cida, pelo carinho. Tem muita gente elogiando aqui a nossa participação da doutora. Obrigada, Muito muito legal. obrigada, gente. Doutora, a senhora faz palestras também, né? Porque Faço. muita gente, depois do programa, acaba perguntando onde é que a doutora atende, ela dá consultoria, faz palestras. Fala pro pessoal como pode encontrar a senhora, enfim, né? Então, gente, faço palestras sim em algumas empresas, às vezes para escolas, para mães, para pais, falando justamente sobre a vida, sobre a sexualidade, não é? Sobre o comportamento sexual da gente, que foi onde eu me especializei. E a senhora fala com tanta naturalidade que todo mundo quer ouvir, né? Ainda bem. Doutora É Maria. porque é uma coisa boa e simples, né? A gente é que complicou tudo. A gente torna um monstro, né? Não precisa tanto. Não precisa. Que é natural, faz parte da vida. Então, Ainda não fosse bem. isso, a gente não estava aqui. Exatamente. Não é mesmo? Doutora, obrigada mais uma vez Obrigada, pela gente. participação. Boa tarde. Boa tarde, doutora Tudo de Maria bom. Inês Pagano Obrigada. Gasperini, aqui no Ver Mais.